Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Hoje falaremos sobre Elias. 3 deles. Isso mesmo, 3 Elias remanescente. Legal, vamos falar sobre isso, mas antes vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir, muito obrigado pela oportunidade de conduzir essas conversas. Por favor, ilumine nossas mentes com o Teu Espírito Santo e nos guie através dessa conversa e também através dos estudos, em nome de Jesus, amém. Depois do nosso último programa sobre o que está acontecendo no mundo e todas as loucuras que estão ocorrendo nele, nós decidimos voltar a um pouco de sanidade no programa de hoje. Hoje estudaremos a respeito dos 3 Elias, já que eles são a resposta para o caos que está ocorrendo hoje. Nós não queremos perder a conexão espiritual deste programa. E sabe, isso que você acabou de dizer, como nós poderíamos conseguir passar por tudo isso nesse mundo, nesse tempo que estamos vivendo, se nós não tivéssemos a Bíblia? Sim, e o interessante é que ninguém quer a Bíblia. Não. Ninguém se importa com ela. No entanto, ela tem a resposta para todo o problema. Todas as pessoas com quem converso estão odiando a circunstância nas quais o mundo se encontra hoje. Ainda assim, ninguém quer a solução, ou seja, a Bíblia. Por isso que os 3 Elias são importantes. Então, vamos começar. O primeiro Elias, naturalmente, é o Elias tipológico. Os outros Elias devem estar relacionados de alguma maneira à mensagem deste Elias. Além disso, há certas nuances, certas coisas escondidas que precisamos dar uma olhada também. Lemos o seguinte em Malaquias, capítulo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Agora vamos para o verso 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Este é um lembrete e uma promessa? É. Pois ela começa com lembrai-vos. E do que precisamos nos lembrar? Da lei de Moisés, que foi ordenada em Horebe, junto aos estatutos e juízos. Ou seja, a lei terá um papel importante. E então, Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E este, naturalmente, é o último Elias. É um profético. É o Elias profético. E qual seria a função dele? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Será então que os corações dos pais e dos filhos não estão em harmonia no momento? Com certeza. Não estão em harmonia. Em conflito. E eles precisam harmonizar-se. E a única maneira de se fazer isso é através da mensagem de Elias. Ou seja, uma volta à Bíblia. Precisamos voltar para a Bíblia e precisamos voltar para o lembrai-vos. Agora, tem um certo mandamento que também começa com lembra-te. Exato, o 4º. O 4º mandamento é o único que começa com lembra-te. Os outros te dizem alguma coisa, mas o 4º mandamento te lembra de algo. Portanto, existe muita teologia nesses 3 versos. E nós precisamos analisar com bastante calma esta mensagem, pois lembre-se, esta é a única solução para o problema. Ou você a pega, ou você a deixa. Exatamente. Não ajuda ficar reclamando de tudo e daí não querer aceitar a solução. Exato. E também tem um outro ponto muito interessante. Veja, nós somos rebeldes por natureza. Eu mesmo fui mais rebelde do que a maioria das pessoas. E provavelmente ainda sou um pouco. Isso até pode ser usado para o bem? Se essa rebeldia estiver em seu local correto, o Senhor pode utilizá-la também. Por exemplo, Tyndale foi chamado de rebelde de Deus. Isso porque ele defendia a causa de Deus. E ele não desistiu. Ele não desistiu. Mesmo quando amarraram na fogueira e o queimaram, ele permaneceu firme pelo que acreditava. E é isso que precisamos fazer. Agora, caso você seja uma criatura de Deus,
e a Bíblia diz que você é, então deve haver algo específico em você, pois Deus colocou isso em toda a sua criação. Fomos projetados para propósitos específicos, ao mesmo tempo em que fomos projetados com liberdade de escolha. Fomos projetados para viver em harmonia com todas as pessoas, pois no céu não existe desarmonia. Mas como alcançar a harmonia? Ser de uma mente só. Sim, não é necessário termos a mesma personalidade. Isso seria chato. No entanto, precisamos da mesma mentalidade, o mesmo entendimento. E me parece que as pessoas se esqueceram justamente daquilo que deveriam lembrar-se. Mas é aí que tudo começou. Exato. Começou com algo de que se esqueceram e precisam ser relembrados. E é este o trabalho de Elias. E qual que é todo o propósito do plano da salvação? É trazer tudo de volta em harmonia da maneira que era antes da queda. E se Deus projetou você para um propósito específico e para uma vida da qual Ele deseja que sejamos felizes, por que somos tão rebeldes? Porque nós preferimos ouvir o inimigo de Deus ao invés de Deus. E não importa o quanto as pessoas neguem, o homem é rebelde. Se na Bíblia diz que no início Deus nos deu os vegetais como alimentos e os frutos e grãos, para o homem não importa, o homem sempre vai querer algo diferente. Eu quero uma coisa 100% contrária. Eu não quero nada disso aí, das árvores frutíferas e sementes, eu quero somente a outra coisa. E quando Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não, eu não quero. Qualquer dia menos esse dia aí. Pois é, a gente aceita qualquer outro dia, mas não o sábado. Por que isso? É assim que os seres humanos se comportam. Isso é o resultado do pecado, da nossa rebelião. Mas muito bem, vamos seguir em frente, do contrário ficaremos aqui para sempre. Há mais um ponto neste verso. Caso os corações dos pais e filhos não entrem em harmonia, há uma maldição. Cada um escolhe. Não existe meio termo, não existe ficar sentado em cima da cerca. Não, ou é isso ou é aquilo. Isso me lembra da mensagem de Laodiceia, ou você é quente ou é frio. Pois o morno também é rejeitado. É a mesma coisa, ou você está com Cristo ou você está contra Ele. Você não tem como ficar no meio. E Deus respeita as escolhas. Se você não quiser estar lá, você não estará. E só mais uma coisa. Se você estiver no lado de Cristo, então você faz o que Ele manda. Não tem isso de eu faço algumas coisas e... não, isso aqui Ele não quis dizer assim. Mas a questão é que você precisa chegar ao ponto em que a mentalidade de Cristo torne-se a sua mentalidade. Do contrário, você será triste. Porque senão, mesmo que você faça o que Ele diga, você vai ser infeliz se você não tiver a mesma mentalidade. Sabe, teve muitas coisas com as quais eu lutei durante a minha transição de ateu para crente, nas quais eu dizia, eu não quero isso, mas eu vou fazer. É mesmo? Seja lá qual for o assunto, Martin. Por exemplo, o casamento, a comida, seja lá qual for o assunto. Eu dizia, não gosto assim, eu quero do outro jeito. Mas aí a gente precisa pensar, porque, afinal de contas, eu tenho que ter fé para acreditar que os caminhos de Deus sempre são os melhores. Exato. Mas aí eu pergunto, por que é melhor? Eu preciso refletir a respeito. E quando eu finalmente entendo por quê, eu finalmente digo, faz sentido, realmente esse é o melhor caminho. Quando isto acontece, a vida cristã torna-se um deleite. Se não for assim, não funciona. É sempre assim, você tem que aceitar que a maneira dele é a melhor. E sabe de uma coisa? Sempre que você tiver essas nuvens escuras sobre você o tempo inteiro, sempre que você decidir que o jeito de Deus é o melhor jeito, essas nuvens desaparecem. Mas nós somos tão rebeldes que nós não queremos que essas nuvens desapareçam. A gente sequer faz ideia do quão rebeldes somos. Mas então vamos dar uma olhada no primeiro Elias. Houve uma época em que Israel, as 10 tribos do norte, eram terrivelmente apóstatas. Acabe reinava, e ele era casado com Jezabel,
E só isso já é uma grande tipologia. Pois quando vamos lá para Apocalipse, vemos que Jezabel exerce um papel importante. Jezabel, naturalmente, é aquela que veste púrpura e escarlate. E sabemos que na Bíblia, mulher é símbolo de igreja. Existe então a tipologia de uma igreja que veste-se de vermelho e roxo e que faz negócios. Ela é então uma mercadora, certo? Ela não é apenas uma igreja, ela é uma mercadora. Se você for para Apocalipse 18, vemos que a Babilônia é a líder dos mercadores do mundo, pois quando a Babilônia cai, os mercadores do mundo choram. Portanto, trata-se de um relacionamento ilícito entre os reis do mundo e a igreja. E ela conduz o povo à adoração do sol. A Jezabel literal fazia isso, e a Jezabel antitípica também fará o mesmo. Exatamente. E a Jezabel antitípica, assim como a Jezabel típica, está em conflito com Elias. Ela o persegue. E Elias foge dessa Jezabel para salvar a sua vida. Porém, a mensagem de Elias aniquilou os sacerdotes de Baal. É interessante, não é? Muito interessante. Pois é, nós temos que dar uma olhada nisso. Elias, o tisbita, era dos moradores de Gileade, e ele disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nem chuva nem orvalho. O que seria isso no sentido espiritual? Significa nada espiritual sem a Bíblia e o espírito de profecia. Sim, não haveria chuva temporã, chuva serôdia. O Espírito Santo teria sido jogado de escanteio. Mas isso aconteceria até que houvesse uma certa mudança. E a mudança que deveria ocorrer é que a mentalidade de Baal deveria ser finalmente removida. Não simplesmente jogada para debaixo do tapete, mas destruída. Ela deve sumir do mapa, deve morrer. Aliás, deve ser morta, não é? Exato. Do contrário, essa mentalidade vai surgir de novo. Não haveria orvalho, não haveria chuva, enquanto a mentalidade de Baal prevalecesse. Muito bem. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Basicamente, ele foi enviado ao deserto. Elias foi enviado ao deserto, e a lição que tiramos disso é que Deus cuidará de nós. O pão e a água serão certos. E Deus cuidou dele. Verso 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até mesmo o ribeiro havia secado, mas Deus permitiu isso. Deus permitiu que ele passasse por aquilo. Mas se você se colocar na pele de Elias, naquele momento, quando o riacho secou, eu não acho que ele ficou muito otimista. Pois é, aquilo deve ter preocupado ele. Por isso é que é uma questão de fé. Exato. Mas Deus cuidou dele. E aí ele foi enviado para a viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita-lhe. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E isso também é uma tipologia interessante. O próprio Jesus disse que na época de Elias havia várias viúvas israelitas, mas o Senhor não o mandou para nenhuma delas. E isso é uma tipologia da igreja. Sobre a igreja. Portanto, Elias estaria salvo com uma viúva. Bem, viúva é uma mulher que perdeu seu marido, não é? O que isso quer dizer é que Elias estaria seguro, estando ele entre aqueles que perderam a sua conexão com Cristo,
apesar de ainda proclamarem fazer parte dele. Sim. Eu posso dizer que, na minha própria experiência, isso de fato ocorreu. Aqueles que mais me atacavam foram as viúvas de Israel. Foram elas que mais me machucaram. Elas me levaram a tribunais, tentaram me cancelar, me baniram. Enfim, não precisamos detalhar muito. A questão é que é um pouco mais seguro estar com as viúvas de fora do que com as viúvas de Israel. Veja, naquela época haviam muitas viúvas. Viúvas lá de Israel. Martin, você acha que há muitas pessoas na igreja que perderam a sua conexão com Cristo? Certeza. E elas gostam de falar. Quanto mais perderam a sua conexão com Cristo, quanto mais se envolveram com Baal, mais elas gostam de falar. Sim, e mais ainda eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Pois é. A exclusão parece ser a maneira de agir delas. Apenas algumas pessoas podem estar no púlpito, apenas se tiverem a permissão dela para tal. No entanto, nosso próprio manual da igreja diz que aqueles que são ordenados têm autorização para falar. Mas vamos deixar assim. É apenas uma tipologia interessante. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para eu beber. Muito bem. De onde veio ele para encontrá-la? Ele a encontrou no portão. O portão era o local do julgamento. Mais uma vez temos o tema do julgamento. E a terra estava sob juízo, por causa da seca, é claro. Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para eu beber. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: agora me traga também um bocado de pão na tua mão. Ou seja, temos aqui pão e água. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Qual era a condição dessa mulher? Pobre. Terrível. Era terrível, ela estava em miséria. E é esse tipo de pobreza que precisamos ter. Veja, por exemplo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. Então, se você tiver esta pobreza, ou seja, esta carência espiritual, essa dependência. Deus o saciará. Dependência de Deus, é. Neste caso, Deus pode ajudar. Se você não sentir falta de nada, Deus vai prover o que para você? Se você erguer um copo cheio, ele vai enchê-lo ainda? O copo já está cheio, mesmo que esteja cheio de abominações. Nós precisamos primeiro esvaziar o copo, antes mesmo de poder enchê-lo com qualquer outra coisa útil. Portanto, é interessante que ele tenha dito a ela: traga-me a mim este pouco que você ainda tem. E ela trouxe. É muito interessante. Isso aí é puro evangelismo. Ela percebeu que ele tinha algo de que ela precisava. Foi por isso que ela fez o que ele pediu. E Elias disse a ela: não tenha medo, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traga-o aqui para mim e depois farás para ti e para teu filho. Martin, ele não pediu algo difícil? Ah, com certeza. Você tem que colocar isso em realidade hoje. Se você está preparando para fazer uma refeição e você não tem nada mais do que essa refeição, você daria para outra pessoa? E você mesmo fica sem nada? Ainda mais você tendo um filho. E de que ela precisava para fazer aquilo? Fé. Ainda que seja uma fé pequenininha. Talvez ela não tivesse tão convencida, mas ainda assim ela fez. Ok? Havia várias viúvas em Israel no tempo de Elias, mas Deus não enviou a nenhuma delas, somente a esta viúva pagã. Isto é evangelismo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel:
A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esta é uma promessa maravilhosa. E será que ela ainda está de pé? Sim. Muito bem. A farinha da panela, ou seja, o pão da vida, não se acabará, e o azeite da botija, que representa o que, Martin? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Nada disso falhará até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que chuva é essa, Martin? Da chuva serôdia. Nós estamos falando da chuva E se serôdia. nós explicarmos isso para os leigos, a chuva serôdia, quando o evangelho está sendo aceitado por milhões de pessoas. E vai acontecer. E quem será mais receptível quando isso acontecer? Serão as viúvas de Israel ou as viúvas por aí que perderam sua conexão com Cristo? Sim, as viúvas que perderam a conexão. Portanto, a mensagem de Elias é uma mensagem que é proclamada no tempo de grande seca. Algumas pessoas percebem que são necessitadas. Já outros não percebem que são necessitados. E normalmente, esses que não percebem fazem parte da igreja. Isso é muito verdade. É triste. Porque quando você pensa que está afiliado só por estar dentro de algo, isso não necessariamente significa que você está salvo. Não mesmo. E a promessa foi cumprida. A farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Portanto, a mensagem de Elias não falhará. Ela vai cumprir o seu objetivo e fará isso em meio às viúvas. É com elas que a palavra trabalhará. Exato. E não vai estar indo muito bem, porque ainda é uma seca. E quem foi que ofereceu a Elias a pior oposição? Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel. Eles fizeram a Elias a pior oposição. Ou seja, a igreja. Esta é uma tipologia interessante. Acabe representa Israel. Isso seria um dos governantes dentro da igreja. E as alianças ilícitas que eles tinham, ou que Acabe tinha com Jezabel, torna essa combinação bastante tóxica. Isso também é como igreja e Estado? É a igreja e o Estado juntos. É uma união ilícita. E, eventualmente, Jezabel mata os profetas de Deus, enquanto ela e seus profetas adoram Baal e Astarote. Astarote era uma divindade feminina. 1 Reis 18, verso 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, o terceiro ano, dizendo... É interessante que o Novo Testamento nos diz que foi 3 anos e meio. O Antigo Testamento, não. Não. Mas o Novo Testamento diz exatamente quanto tempo durou. 3 anos e meio. A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Note mais uma vez um detalhe da fome. E Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio. Obadias temia muito ao Senhor. Isso é fascinante. Temos aí essa grande apostasia ocorrendo. Sendo que Acabe era o cabeça desta apostasia. Mas o responsável pelo palácio dele temia o Senhor. Dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa. Será que podemos aprender algo de nossa igreja com isso? Nós temos, porque nós vamos nos desanimar se não aprendemos essa mensagem. Muito bem. Quando pensamos em Acabe, e quando estamos constantemente enfrentando Acabe, e ele está frequentemente te perseguindo, é a hora de lembrar-se de Obadias. Eu já encontrei muitos Obadias. E se não fossem por esses Obadias, eu já teria me desesperado. Mas graças a Deus, a igreja tem os seus Obadias. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor,
Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja que temos este tema constantemente. O pão e a água serão providos. Será então, Martin, que só teremos pão e água ou isso é uma aplicação espiritual? Com certeza também tem uma aplicação espiritual. Com certeza. Porque, se você considerar isso espiritualmente, isso é uma guerra acontecendo também dentro da igreja. Esta é uma grande guerra sendo travada dentro da igreja. E Elias, no entanto, é enviado para pregar para uma pobre viúva. Exato, ele está ocupado fazendo seu trabalho. Ele está evangelizando. Ele não estava ocioso. Não, Ele foi ao deserto e então para a viúva. E aquela viúva não era de Israel. Este era o trabalho dele. Então ele continua e pensa, Deus vai resolver isso aí. Deus sempre cumpre o trabalho dele. E agora chega ao ponto de confronto. Este confronto é uma representação daquilo que ocorrerá no futuro. Este conflito ocorre a todos os Elias, inclusive o Elias do tempo do fim. Tiago nos diz algo a respeito de Elias. Elias era um homem sujeito a paixões como nós. Isso é reconfortante, não é, Martin? Ele também ficava desesperado e às vezes tinha que lidar com o temperamento que ele tinha. Eu queria ser você, Martin, porque aí eu não teria nenhum dos problemas que eu tenho. Você não tem problema nenhum na vida, né? Se nós olharmos rápido... você fez um comentário antes que eu não fico toda hora arrancando os meus cabelos. Não. Essa é realmente uma vantagem que você tem. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um período de 3 anos e 6 meses. Aí está, no livro de Tiago. A fome durou 3 anos e meio. Vamos continuar a história. Então Acabe estava perseguindo Elias, só que ele não podia pegá-lo. Ninguém podia pegar Elias, pois Deus estava cuidando dele. Exato. Será que podemos esperar, Martin, que os Acabes antitípicos de hoje também persigam os Elias? Constantemente, tentando se livrar deles. Constantemente. Escrevendo artigos aqui, artigos ali, na tentativa de afastar os Elias dos púlpitos, todos os tipos de coisas. Mas, de alguma maneira, Deus os protege. E agora chega a hora do confronto. E aconteceu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, És tu o perturbador de Israel? Qual foi a mentalidade deste líder de Israel? Quem era o problema para ele? As pessoas que estão tentando fazer evangelismo, contar a verdade às pessoas, esses teóricos da conspiração, de acordo com eles. Para eles, essas pessoas são o problema, mas não Jezabel, porque estão na cama com ela. Ela não é o problema para eles. Não, tudo que ela fazer não tem problemas. Ela pode até mesmo matar os profetas de Deus. Ou seja, em outras palavras, ela está eliminando a mensagem que precisa ser propagada e a mensagem acabou sendo confinada em uma caverna. Isso é terrível. Os profetas, por outro lado, estão sendo alimentados na caverna. Eles provavelmente liam os livros do Espírito de Profecia. Exato. Será possível, Martin? Com certeza. Quando chegar a hora, aqueles 50 profetas de uma caverna, junto com os 50 profetas da outra caverna, vão sair dela e pregar a mensagem de Elias. Muito bem, então Acabe estava perseguindo Elias. E ele achava que se ele pudesse livrar-se desse profeta importuno, os seus problemas estariam acabados. Foi por isso que ele disse a Elias, És tu o perturbador de Israel? Ele toma uma resposta bem direta. Elias respondeu, Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Ora, Martin, será que essa mensagem se aplica a nós hoje? Com certeza. Sabe, é como eu mencionei antes. As pessoas estão achando que estão fazendo um serviço a Deus. Mas, na verdade, são eles que são os perturbadores de Israel.
Quando nós lemos aquele texto lá em Malaquias, nós vimos a referência feita à lei de Deus e logo em seguida a menção de que Elias viria. Bem, este é o primeiro Elias. Existe uma referência sobre os mandamentos de É Deus? aí que mora o problema. É aí que está o problema. E eles não estão apenas ignorando os mandamentos do Senhor, mas também estão seguindo as ordens de Jezabel. Exato. Já que Acabe não está impedindo Jezabel de fazer o que ela quer. Ele não diz a Jezabel, o que é isso? O que você está fazendo? E nós temos exatamente o mesmo problema hoje. Acabe havia abandonado os mandamentos do Senhor, mas isso não era tudo. Ele também seguia Baal. Ao analisarmos a situação das coisas hoje, como o estilo de adoração, a música, a dança que está chegando, e também o estilo de pregação, a pregação emocional, a teologia emergente, tudo isso não é adoração de Baal? Com certeza. Tudo é prosperidade. Evangelho da prosperidade, qualquer coisa menos a mensagem de Elias. Ela é muito desconfortável. E criticar Jezabel é conspiração, não é? Afinal, Jezabel é boazinha, não é? Verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Existe, então, um conglomerado de pessoas que se assentam na mesa de Jezabel. E esse conflito ocorre no Monte Carmelo. É toda uma reunião ecumênica. É isso aí. O que existe hoje lá no Monte Carmelo? É um templo Bahá'í. Ok. E o templo Bahá'í busca a união de todas as religiões. E eles possuem um documento em exibição que fala a respeito dos injustiçados. E é claro que o injustiçado é Lúcifer. Sim, porque ele foi expulso do céu. E a maior representação do Bahá'í é a Nações Unidas, que representa os reis do mundo. Assim, o tipo de adoração que ocorre no Monte Carmelo hoje é a reunião ecumênica de todas as religiões, uma religião mundial, que por sua vez honra o injustiçado. Não é interessante? Então, nada mudou. E a mensagem de Elias também não pode mudar. A questão permanece exatamente a mesma. Os profetas de Baal eram 450. E os profetas dos bosques, que por sua vez adoravam a Zerá, uma deidade feminina, eram 400. E então havia mais profetas de Baal do que os profetas de Azerá. E todos eles comiam na mesa de Jezabel. Não havia só unidade, mas diversidade. Isso de estar sentado numa mesa só me faz pensar na profecia de Daniel. Muito bem. E quais seriam os profetas dos bosques de hoje? São aqueles que adoram a Mãe Terra? Isso acontece no mundo todo hoje. Isso de mudança climática. A mudança climática também é impulsionada pela adoração da Mãe Terra. E eles também se assentam na mesa de Jezabel. E não é o que acontece hoje, essas pessoas se assentando na mesa dela? Com certeza. E eles não podem ser de qualquer religião? Nós vimos até o Papa nesse encontro da Amazônia, com Pachamama e tudo mais. Sim, todas essas questões. Eles todos estão felizes com Jezabel. E então temos os profetas de Baal. Agora, a adoração a Baal era muito atraente. É o tipo de adoração que vemos no mundo hoje. Mas o que não vemos é a adoração baseada unicamente na Bíblia. Com certeza não. Isso já era. Hoje tudo é emocional. Tem que ter emoções. Hoje você precisa sentir alguma coisa. Mas enfim, eles estão todos unidos. E está chegando o dia em que haverá um conflito no Monte Carmelo. Esse dia está chegando.
Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer no riacho de Gizom e lá os matou. Isto foi depois do conflito, no qual os profetas de Baal tiveram a oportunidade de mostrar se o sacrifício deles seria consumido pelo fogo, e Elias teve a mesma oportunidade. Eles dançaram, gritaram, se cortaram, fizeram isso o dia inteiro até ficarem exaustos. Não aguentavam mais. E enquanto isso, Elias foi até mesmo sarcástico. Sim, ele foi. Sim, ele foi sarcástico. Ele perguntou se ele estava surdo. Sim, é mesmo? Será que está dormindo? No sentido do texto original. É verdade. Elias pergunta se Baal não estava ocupado no banheiro ou foi viajar. Mas a simples oração deveria ser precedida por um ato simples, que era reconstruir o altar original com as 12 pedras. 12 pedras. 12 pétrions, 12 apóstolos. Os corações dos pais, os corações dos filhos, precisam ser reconciliados. Somente uma religião. Exato, uma mentalidade. É simples assim. E o interessante é que quando ele perguntou, até quando ficareis entre duas opiniões? O povo não respondeu nada. Ninguém falou nada. Não é assim hoje? Com certeza a mesma coisa. É inacreditável. Mas finalmente a mensagem de Elias acabou com todos os profetas de Baal. Isso deixará Jezabel furiosa. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva abundante. Veja só que interessante. Quando é que essa chuva chegaria? Depois da matança desses profetas. Portanto, a mensagem de Baal precisa ser denunciada. A maldade do homem do pecado precisa ser denunciada. Este não é o nosso dever? Expor a maldade do homem do pecado, e uma vez que ela tiver sido exposta, para que as pessoas possam tomar decisões sábias, finalmente chegará a chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele então disse ao seu servo: vai e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou, e não tinha nada lá. Mas ele disse: vá de novo. E isso aconteceu 7 vezes. 7 é o número de Deus. Será que ele teve que exercitar sua fé? Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com Naamã. Ele teve que mergulhar naquela água 7 vezes. E você não acha que na 5ª vez ele poderia ter desistido? Exato, você pode se identificar com isso. E lá pela 5ª ou 6ª vez, você já está cansado. Você já não quer fazer mais nada. 7 vezes. 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. É impressionante o fato de ele correr à frente da carruagem. Deus deu a ele o poder divino. E ele correu à frente, mas isso salvou Acabe? Mas será que o fez pensar? Sim. Sim. É. Mas ele estava tão envolvido com Jezabel que não conseguiu deixá-la. Seria possível que muitos de nossa liderança estejam tão envolvidos com Jezabel a ponto de perderem a chuva serôdia? Infelizmente, sim. Veja, eu não quero ser pessimista aqui, Não. apenas realista. A situação, infelizmente, é assim mesmo. Quando a sacudidura vier, precisaremos estar preparados para
Seja lá quais forem as consequências, será uma situação triste. Vai mesmo. Infelizmente, vai haver alguns que não aceitarão a mensagem. Eles não aceitarão a mensagem. Profetas e Reis, página 156. Vez após vez, Elias enviou seu servo a observar de um ponto que dominava o Mediterrâneo, a fim de verificar se havia qualquer sinal visível de que Deus tivesse ouvido a sua oração. A cada vez o servo retornava com a resposta: não há nada. O profeta não se impacientou ou perdeu a fé, mas continuou a sua fervente petição. 6 vezes o servo retornou com a declaração de que não havia nenhum sinal de chuva nos céus de bronze. Mas, confiante, Elias enviou mais uma vez. E agora o servo retornou com a declaração: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Isso bastou. Elias não esperou que o céu se escurecesse. Na pequena nuvem, ele contemplou pela fé uma abundância de chuva e agiu em harmonia com a sua fé, enviando depressa o seu servo Acabe com esta mensagem: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apane. Existe alguma mensagem tipológica aí? Com certeza. Não desista. Não desanime. 7 vezes, não 6. 6 é um número de Baal? Então, se você parar ali, Você vai ficar com Baal. vai continuar ali. Vamos ler primeiro os escritos para ver se encontramos os paralelos. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e resplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto ao redor dela se achava 10 milhares de anjos entoando cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo, e à sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e os daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar de pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas de coração puro serão capazes de estar de pé. Minha graça vos basta. Com isso, nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente, tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Isso é bíblico, Martin? Ah, com certeza. É como estar lendo o Apocalipse. Exato. E se você tomar essa nuvem com a fé que Elias tinha, a fé que ele havia depositado, sabendo que Deus traria essa chuva, esse salvamento, nós temos o mesmo com isso. Esta mensagem é fundamental. A mensagem de Elias deve acabar com os profetas de Baal. Isso significa que haverá um conflito. As pessoas precisam escolher um lado. Ou somos a favor da mensagem, ou contra ela. Por quanto tempo ficareis entre duas opiniões? Acabe tinha feito a sua cama com Jezabel e ficaria deitado nela. E o resultado disso é que toda a sua posteridade foi destruída. Muito bem. Então vimos o Elias típico. Já vimos a mensagem típica e o conflito típico. É um confronto entre dois tipos de adoração. Os mandamentos de Deus e obediência a Ele é fundamental. É uma mensagem contra a aliança e união ilícita entre um rei e uma mulher. Entre a igreja e o Estado. E o Estado. Esta foi a mensagem do primeiro Elias. Muito bem, chegou a hora de vermos o segundo Elias. João Batista foi o segundo Elias. Bem, algumas pessoas achavam que ele era o próprio Elias, mas não é este o caso.
Não se tratava do Elias Não. em si, mas de sua mensagem. Ele não foi a encarnação, ele foi João Batista. E há uma diferença muito importante entre este Elias aí, do João Batista, e o primeiro Elias. O primeiro Elias teve uma mensagem acompanhada de inúmeros milagres, enquanto que o segundo Elias não teve milagre algum, era só mensagem. E essa mensagem é a mesma mensagem do primeiro Elias, mas sem as obras, porque as obras já haviam sido feitas ali. Este é um ótimo ponto. Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 15. E ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Este verso tem bastante coisa, Martin. Ele não beberá vinho e nem bebida forte. E seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso foi literal. Ele era um nazireu. Ele nunca deveria fazer uso de vinho ou bebida forte. E ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, desde sua concepção. Agora, o Elias final, desde o momento em que é concebido, ou seja, desde o momento que aparece no cenário mundial, será cheio do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo tenha confirmado a mensagem, nenhuma mensagem posterior pode desfazer aquilo que já foi confirmado. Portanto, os pilares do adventismo permanecerão até quando? Até o fim. Até o fim. E será que há tentativas de se derrubar esses pilares? Vão haver muitas. Muitas tentativas. Muito bem. Ele também era um vegetariano literal. A Bíblia diz que João Batista comia gafanhotos, mas o sentido original da palavra grega para gafanhotos também pode ser interpretado como plantas ou frutos silvestres. Provavelmente se tratava da alfarroba, que, aliás, fazia parte da alimentação dos pobres daquela época. Portanto, a alimentação dele era simples. Mateus 11, verso 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Uhum. E se quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Portanto, Jesus, de maneira bastante clara, disse que João Batista era o Elias. Não Elias literal, mas o antitipo dele. Muito bem. E todos os profetas e a lei, ou seja, a lei e os profetas, profetizaram até João. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, quem apareceu lá? Elias e Moisés. Moisés representa a lei Uhum. e Elias representa o testemunho. A lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, tudo aquilo que eles disseram Ainda é válido. permanece. E caso os filhos tenham se desviado desta palavra, então os filhos devem voltar os seus corações aos pais e os pais aos filhos, para que ambos estejam em harmonia com a lei e os profetas. Exato. E será que a lei e o testemunho também é uma característica da igreja remanescente? Sim. 100%. Não é lindo que tudo esteja conectado? Quem poderia ter pensado nisso tudo? Exatamente. Somente Deus. Somente Deus poderia ter feito assim. Isso também te mostra o quão importante é não desconsiderar o Velho Testamento. Pois é. Porque toda a verdade já estava lá. Correto. Muito bem, Jesus disse a eles claramente que João Batista trazia consigo a mensagem de Elias. Por isso, precisamos estudar esta mensagem mais uma vez. João 1, 21. E perguntaram a João Batista, quem é você? Você é Elias? E ele disse, não, eu não sou. Ora, será que Jesus estava mentindo ou falando tipologicamente? Falando tipologicamente. Com certeza, não há outra maneira de interpretar isso. Você é aquele profeta?
ou seja, o Messias? Ele disse que não. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a função de João Batista. Parte da mensagem de Elias que João trazia era levar as pessoas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que é pecado, Martin? Transgressão da lei. Não voltamos, então, ao mesmo ponto? 100%, nós ouvimos isso no anterior. Os mandamentos, essa era a razão por que tudo estava acontecendo. Eles não obedeceram os mandamentos. Aqui nós temos a lei e os profetas, e depois aquele que é a cura para o problema do pecado, que por sua vez é a transgressão da lei. Não é incrível que as igrejas de hoje, aquelas que seguem Baal, não acreditam que os mandamentos possuem autoridade? É, porque eles têm que se livrar deles. Daí tudo que eles fazem pode ser justificado. Correto? Dizia então as multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? A quem ele se dirige aqui? Aos líderes da igreja. Sim, aos fariseus. Por acaso, o primeiro Elias não teve o confronto com os líderes? É. Muito bem, este é o segundo conflito, o que levanta uma questão. Se não há conflitos, então há algo de errado. Você pode estar do lado deles. Você pode estar do lado errado. Precisamos ter muito cuidado, mas não se esqueça. Tem Obadias. Não se esqueça dos Obadias. Se não fossem eles, estaríamos desesperados. Mas muito bem, vamos lá. Então, chega essa multidão e ele a chama de raça de víboras. Essa é uma linguagem muito forte. Sabe, esse linguajar dele me faz pensar que as pessoas que sempre falam, você tem que abrandar a mensagem. Eu não vejo os profetas de Deus entregando mensagens brandas. Não, ele a chama de raça de víboras. E então ele diz qual é o problema. Produzam frutos dignos de arrependimento. E também nem comecem a dizer que Abraão é o pai de vocês. Porque eu vos digo que até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, não torne-se complacente porque você pertence a uma denominação específica. Não pense estar salvo somente por estar em uma denominação específica. Exato. Essas pedras, elas se referem aos pagãos. Totalmente correto. Você se lembra da figueira que foi amaldiçoada? Era uma figueira presunçosa, pois ela tinha um monte de folhas, mas não tinha frutos. Mas uma vez que tinha folhas, ela deveria ter frutos, já que o fruto aparece primeiro no caso da figueira. Eles estavam no bosque e havia muitas figueiras ali. Sim. Mas as outras, pelo menos, não eram presunçosas, pois não tinham folhas. Então não se esperava que tivessem frutos. Ninguém esperava frutos delas. E foi por isso que não foram amaldiçoadas, pois não eram presunçosas. Elas representavam os gentios, que eventualmente produziriam os frutos que a árvore presunçosa não produziu. Então, temos aqui uma situação muito semelhante. Mas ao invés de árvores, ele utiliza pedras como símbolos. É o mesmo símbolo, como você bem diz. Ele estava ali acusando os líderes da igreja de que se vocês não fizerem a sua parte, essas pessoas podem começar a fazer. O que significa que a viúva pagã passaria a aceitar a mensagem. Exatamente. A viúva que não é de Israel. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Muito bem, Martin. Vamos nos fazer a seguinte pergunta agora. Será que este segundo Elias entrou em confronto com a liderança da igreja? Sim. De maneira muito dura. É uma coisa muito triste mesmo. Mas é a realidade. Exato. E deveríamos nos surpreender quando isso acontece? Não. Você tem que ter a fé de Elias. Muito bem. Estamos em terreno perigoso aqui. Mas isso é bíblico. É isso que a Bíblia diz. O Senhor tem chamado a atenção do seu povo para a reforma da saúde
por anos. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista seguiu adiante no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e conduzir as pessoas à sabedoria dos justos. Ele foi um representante daqueles que estarão vivos nos últimos dias, a quem Deus confiou as verdades sagradas a serem apresentadas diante do povo para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. João foi um reformador. O anjo Gabriel, diretamente nos céus, deu um discurso sobre a reforma da saúde ao pai e mãe de João. Ele disse que seu filho não deveria beber vinho ou bebida forte e que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. É interessante. Por anos, o Senhor tem chamado a atenção de seu povo à reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista foi adiante no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e voltar ao povo para a sabedoria dos justos. Ele foi um representante daqueles que estarão vivos nesses últimos dias, a quem Deus confiou verdades sagradas a serem apresentadas ao povo, a fim de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voltemos para o primeiro Elias. Os corvos lhes trouxeram carne, só que mais adiante, ele só teve pão para comer. Exato. Então ele progrediu. Houve uma progressão, mas esse Elias era vegetariano desde o nascimento. Já o Elias antitípico deverá ser a mesma coisa. E não seria esse assunto uma guerra dentro da igreja? Gigante. E será que a reforma da saúde diz respeito apenas ao comer e a beber, ou também diz respeito a doenças e tratamentos também? Contém tudo. Tudo que tem que ver com saúde e estilo de vida. Jezabel tinha uma mensagem de saúde? Ela não tem uma agulha que gostaria de inserir? E ela tem um estoque inteiro de drogas que vem com isso. E nós não temos uma mensagem contrária a essa? Os simples remédios da natureza. Ar puro, boa alimentação, uso inteligente da água, exercícios. Sabe, é realmente mais fácil apenas tomar uma agulhada. Agora, se devemos escolher um dos lados, por quanto tempo ficaremos entre duas... deixa pra lá, Martin. Vamos apenas plantar a semente e continuar. Então, isso tudo era para preparar o povo para a segunda vinda de Cristo. Sabe de uma coisa? Eu acho que já estamos na seca. Nós com certeza estamos em uma seca. E nós estamos fazendo a nossa parte para a viúva. Sim, é o nosso trabalho. Então nós devemos começar a pensar quão perto que é isso tudo da segunda vinda. Está muito perto. Apesar de nenhum livramento milagroso ter sido proporcionado a João, ele não foi abandonado. Sempre teve a companhia dos anjos celestiais que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas das Escrituras. Que bela promessa! Contanto que nos apeguemos à Bíblia e ao espírito de profecia, não importa o quão desafiador seja as circunstâncias. Se nos apegarmos à palavra de Deus, nós sairemos vencedores, ainda que sejamos mortos. Exato. Estas foram os seus sustentáculos, como haviam de ser com o povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como os que vieram depois dele, foi dado a segurança: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados. Se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão realizando como colaboradores seus. Nem Enoque, que foi transladado aos céus, nem Elias, que ascendeu em um carro de fogo, foi maior ou mais honrado que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:29. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seu sofrimento é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Martin, por que João Batista foi decapitado? Porque ele confrontou Herodes.
Por acaso, o primeiro Elias confrontou o rei? Sim, Acabe. Sim, ele confrontou Acabe, que era um dos líderes de Israel. E Herodes também não era rei? Sim. Ele era rei de Judá. Muito bem, então havia uma aliança entre Herodes, os herodianos, e os fariseus e os saduceus. Eles não gostavam um dos Não. outros, mas quando o assunto era perseguir Cristo, estavam de comum acordo. Eles trabalharam juntos. Sim. E Herodes e Pilatos, que representam Roma, costumavam brigar no início, mas em relação à perseguição a Cristo, os dois se tornaram amigos. Portanto, é necessário o inimigo Exato. em comum. E esse inimigo será o Elias. E os reis da igreja e o governador de Roma farão uma aliança, se tornarão amigos. É uma coisa muito triste. Ele disse que não é legal que o rei fosse casado com a esposa de seu próprio irmão. Deus, portanto, nunca a reconheceu como esposa de Herodes. Não é? Não vemos aí mais uma vez um relacionamento ilícito entre um rei e uma mulher? Exatamente. E não foi o mesmo com o primeiro Elias? 100% igual. Muito bem. O primeiro Elias disse que não era ele o perturbador de Israel, mas era o rei e sua casa, porque eles tinham abandonado os mandamentos de Deus. Genericamente falando, os mandamentos de Deus seriam todos eles. Mas neste caso, ele estava se referindo a um mandamento bem específico. Que mandamento seria esse? Adultério. Adultério, o sétimo mandamento. E o sétimo mandamento é um mandamento de relacionamento. Não é? Eles estavam quebrando este mandamento. Agora, houve duas coisas instituídas lá no Éden. E as duas têm a ver com relacionamento. Quais foram elas? O sábado e o casamento. Casamento. O sábado e o casamento. Mandamentos de relacionamento. Aqui nós chegamos mais perto da verdadeira questão. Afinal, do que se trata os mandamentos? Os mandamentos são a respeito de relacionamento. Relacionamento entre os seres humanos e o ser humano e Deus. A primeira tábua dos 10 mandamentos continha as leis e regulamentos de nosso relacionamento para com Deus. E a segunda de nosso relacionamento para com o homem. E um dos mais íntimos de todos os relacionamentos está no sétimo mandamento. Havia um problema ali. Havia um problema com Acabe também. E aqui temos o mesmo problema. A igreja e o Estado estavam ilicitamente casadas. E o segundo Elias condenou essa união. A mensagem dele foi bem aceita? Não, ele perdeu a cabeça. Portanto, quando a nossa igreja fraterniza com Roma, sentando-se em concílio ecumênicos, sendo até mesmo presidentes ou vice-presidentes de concílios ecumênicos, será que uma mensagem como essa seria bem aceita? Não, pode ser que você perca a sua cabeça. E quem, na verdade, está instigando o ataque a este Elias antitípico? A mãe. A mãe. E essa mãe tem uma filha. E esta filha dança diante do rei. Dentro da tipologia, temos o rei, representado por Herodes, temos a mãe, com quem ele é ilicitamente casado, que por sua vez é a mesma coisa que Jezabel, e ela tem uma filha. Não existe uma igreja que diz que não sofrerá perda de filhas? Sim. Ou perda de filhos? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tem filhas. E quem são essas filhas que, segundo ela, voltarão para a mãe? Todo mundo que estiver em conselho ecumênico com ela. Especialmente o protestantismo. E quem é que vai dançar diante do rei? A filha. As filhas. Quem vai pedir pela cabeça de João Batista? A filha também. Mas quem mandou a filha dançar? Foi a mãe. A mãe? Essa não é uma grande tipologia? Com certeza.
Isso é impressionante. Quem poderia organizar tudo isso? Só Deus. E está na Bíblia, então vai acontecer. Sim. E, na verdade, está inserido em relacionamento literal. Sim. Com pessoas que tinham livre-arbítrio. Isso é incrível. É impressionante. A mensagem de Elias é muito profunda. Então, Martin, se Deus achou melhor que no segundo Elias, que os mandamentos fossem menos genéricos e migrassem para o mandamento de relacionamento, que no caso deles era ilícito, poderíamos esperar alguma coisa daí? E agora eu pergunto, qual relacionamento é ainda superior ao relacionamento entre homem e mulher? Você acha então que o mandamento de relacionamento poderia tornar-se um fator? E autoridade. Muito bem. Este é um relacionamento entre Deus e o homem. E isso está inserido no quarto mandamento, pois apenas esses dois foram instituídos lá no Éden. Podemos esperar então que o Elias final se engaje no confronto específico a respeito do mandamento de relacionamento, Sim. que seria o quarto mandamento? Aquele que foi esquecido. Resumindo, haverá uma confrontação entre líderes que estão em relacionamentos ilícitos com mulheres, ou seja, com igrejas. O primeiro Elias nos diz quem é essa mulher, Jezabel. E a Bíblia e Apocalipse nos diz que nas 7 igrejas, que na igreja do meio, ou seja, na Idade Média, existe uma Jezabel. E lá é dito que ela lidera o povo de Deus para a adoração do sol. E que há um relacionamento ilícito, como vimos na segunda mensagem. A questão chegará a um ponto no qual a mãe incitará a filha a pedir a cabeça do último Elias. E alguns poderão perdê-la. E pode ser que outros sejam transladados, assim como Elias o foi. Pois esta é a mensagem. É mesmo. Ele foi transladado. E da mesma maneira, o último Elias também será transladado. O Elias do meio, João Batista, perdeu sua cabeça. Uhum. Qualquer um que pregue os mandamentos ou que pregue a mensagem de Elias também corre o risco de perder a cabeça. Roma foi um poder muito perseguidor, sendo responsável pela perca de muitas cabeças. O último Elias tem esta esperança da qual se apega. Sim, sim. A esperança de que pode ser transladado. Mas a confrontação será feroz, porque ela gerará em torno dos mandamentos de Deus a adoração a Baal e um específico mandamento de relacionamento. Então, antes de entrarmos em detalhes, vamos terminar por aqui e discutir os próximos eventos em um novo episódio. E só mais uma coisa. Tanto na mensagem típica e na mensagem de João Batista e Elias, ambos eles tiveram muita fé. Porque João nunca viu a Jesus enquanto ele estava preso. Não, ele não viu. E é interessante, como você disse, que o primeiro Elias passou por um momento de angústia. O segundo Elias também passou por um momento de angústia. Exatamente. Será que o último Elias também deveria esperar? E João tinha acabado de pregar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vai ser difícil. Vai ser muito, muito difícil. E haverá, sim, momentos de angústia. Mas aquilo que vai fazer você aguentar é a sua fé. 7 vezes. Amém. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela mensagem de Elias. Aprendemos tanto com ela. Ajuda-nos a retirarmos forças em meio à fraqueza. Em meio à covardia, retirarmos coragem. E também a retirarmos fé e confiança em meio às traições. Obrigado por essas mensagens e pelas promessas atreladas a elas.
Obrigado, Senhor. E o resultado de tudo isso será que aqueles que se apegarem à mensagem e às promessas serão chamados de filhos e filhas de Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém.